Oi, pessoal. Agora vamos dar início à revisão de divisão, tá ok? Vamos agora treinar o algoritmo da divisão. Vamos lá? Então, divisão é repartir em partes iguais, tá? O que acontece? A gente só consegue repartir em partes iguais uma quantidade, né, que seja múltiplo daquela quantidade que a gente quer repartir. Como assim? Bom, se eu pego o número 32 e eu quero repartir em duas pessoas, eu consigo. É só colocar 16 para cá e 16 para cá. Eu consigo repartir em partes iguais. Por quê? Eu só quero dividir, repartir entre duas pessoas. E o 32 é múltiplo de 2, certo? Agora, se eu quisesse pegar 32 maçãs, né? E dividir em 3 pessoas, eu já não conseguiria fazer em quantidades iguais. Não poderia ser em quantidades iguais. Por que não? Porque o 32 não é múltiplo de 3. Eu só conseguiria fazer no máximo 10 para cá, 10 para cá, 10 para cá, e sobrariam 2, certo? Ou eu poderia fazer 11, 11 e 10, né? Então, não dá para dividir de forma de mesmas quantidades, certo? Só quando o número é múltiplo, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz as divisões. Deixa eu dar uma limpada aqui. Em primeiro lugar, vamos lembrar aqui como é que a gente chama os termos de divisão. Se eu pego o número 32, divido por 8 e tenho o resultado 4, o 32 a gente chama de dividendo, o 8 a gente chama de divisor e o 4, que é o resultado, a gente chama de quociente, tá? Nesse caso aqui, eu consigo dividir o 32 por 8 e dando um resultado 4. Por quê? Porque 32 é múltiplo de 8, tá? Então, eu consigo dividir. Agora, nesse caso aqui, 50 dividido por 6, eu tenho aqui, ó, 50 dividido por 6. Eu não tenho uma resposta exata. Por quê? Porque o 50 não é múltiplo de 6, ok? Por quê? Eu tenho que 6 vezes 7 é 42, 6 vezes 8 é 48, 6 vezes 9 é 54. Não temos aqui um múltiplo que dê 50, tá vendo? Eu tenho 48 ou eu tenho 54. Então, como é que a gente faz essa conta? Qual é o número mais perto de 50, só que menor do que ele? 48. Então, 6 vezes 8, 48. Eu faço essa diferença aqui. 50 menos 48, 2, né? Então, aqui nós temos que o dividendo é 50, o divisor é o 6, o quociente é o 8 e o resto é 2, tá? A gente não conseguiu dividir com o resto zero porque o 50 não é múltiplo de 6, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que a gente faz a conta de divisão, explicar melhor o algoritmo, tá? Da divisão. Mas vamos lembrar que antes disso, nas expressões aritméticas que a gente viu lá na frente, na soma e na subtração, a gente, com as 4 operações, a ordem de resolução é multiplicação e divisão, na ordem que aparecerem, depois a soma e a subtração, na ordem que aparecerem. Como assim? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu tenha aqui
é 40 mais 20 vezes 50 mais 10 dividido por 2. Em primeiro lugar, a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses, tá? A gente sempre começa assim. Então, a gente repete tudo. 40 mais 20 vezes. E vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Do parênteses, nesse caso. Então, como é que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente vai fazer sempre a divisão ou a multiplicação, tá? Nesse caso aqui, é a divisão. Então, como é que a gente vai fazer para resolver essa expressão aritmética? A gente vai repetir o 50, mais quanto que é 10 dividido por 2? 5, tá? Agora, a gente ficou dentro dos parênteses o quê? 50 mais 5. Vamos resolver primeiro esse. Vamos repetir o restante, 40 mais 20 vezes 55, que é igual a... Agora, o que a gente faz? A gente não pode resolver 40 mais 20. A gente vai resolver primeiro a multiplicação, tá ok? Então, a multiplicação. Quanto é que é 50 vezes 20? O que a gente faz? É como se fosse 55 vezes 2, depois vezes 10, tá bom? 55 vezes 2, se fosse 50, seria 100, só que é 55. Então, 55 vezes 2 dá 110. Mas eu não quero vezes 2, eu quero vezes 20. Então, coloco mais um zero aqui. Então, dá 1.100. Então, eu tenho aqui que é 40 mais 1.100. Isso aqui dá o quê? 1.140. Então, a gente resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. E depois, a gente resolve, olha, dentro dos parênteses, qual é a ordem de prioridade. A ordem de prioridade vai ser sempre a multiplicação ou a divisão. Nesse caso, a gente tem a divisão. Então, a gente resolve primeiro a divisão. Tá ok? Agora, vamos ver aqui a questão dos divisores, ok? Tá? Então, agora vamos ver aqui os divisores. Então, olha só. Como é que a gente vê aqui? O 6 aqui, por exemplo. Vamos aqui na tabuada do 6. O 6 é divisor de 6. Por quê? Porque eu consigo dividir o 6 por 6, dá o quociente 1 e não deixa resto nenhum, tá? Por exemplo, me fala um divisor de 28. O 7 é divisor de 28. Por quê? Porque eu consigo pegar 28 e dividir por 7 e dá 4, tá? Agora, por exemplo, aqui, ó, outro que é divisor de 28 é o quê? O 4, porque eu consigo pegar o 28, dividir por 4 e dar um quociente sem resto, tá? Então, sempre que eu pegar um número que seja múltiplo, ó, 121 é múltiplo de 11, certo? Então, eu sei que o 11 é divisor de 121, tá? São operações inversas, ó. 11 vezes o 1 dá 11. Faça a diferença. 12 menos 11 dá 1. Baixo 1 aqui. 11 vezes 1 dá 11. 11 menos 11 dá 0. Então, o que a gente vê? Na operação multiplicação, a gente tem que a operação inversa é a divisão. Como assim? 100 é igual a 10 vezes 10. 100 dividido por 10 é igual a 10. Então, o 100 é múltiplo de 10 e, por isso, o 10 é divisor de 100, tá? Então, são operações opostas, ok? Agora, vamos treinar o algoritmo da divisão. Vamos lá. Eu tenho aqui
542 dividido por 2. 2 vezes o quê? Que se eu multiplicar chega perto de 5. Vou baixar aqui o 5. 5 eu posso baixar porque o 5 é maior do que o 2. Então, eu posso baixar, tá bom? 2 vezes o quê que chega perto de 5? 2 vezes 2, 4, né? Se eu pegar 2 vezes 3, já vai passar. Então, eu tenho que usar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Para 5, faltam 1. Aí, eu baixo 4, eu tenho 14. 2 vezes o quê que chega perto ou dá 14? 2 vezes 7, dá 14. Para 14, falta nada. Baixo 2, 2 vezes 1 é 2, para 2, falta nada. Então, temos aqui que o dividendo é 542. Temos que o divisor é o 2. Temos que o quociente é o 271. E temos que o resto é 0. Como que a gente faz para ver se essa conta está certa? Qual é a prova real? É o seguinte, o divisor é sempre igual ao... O dividendo, perdão, é sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, eu tenho aqui, qual é o divisor? É 2. Qual é o quociente? É 271. E qual é o resto? É 0. Então, eu tenho que 2 vezes 271 é 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14, foi 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5, 542. Mais 0 é igual a 542. Então, o divisor deu, o dividendo deu 542, então a conta está correta. Agora, a gente vai fazer aqui uma outra conta que o resto não é 0, tá? Então, vamos lá. 541 dividido por 3. 3 vezes o quê? Que é igual a 5 ou chega perto de 5. 3 vezes 1, porque o 3 vezes 2 já é 6, já passa de 5. Então, tem que ser o 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Para 5, faltam 2. Eu baixo 4. 3 vezes o quê? Que dá 24 ou chega perto de 24. 3 vezes 8 é 24. Para 24, 0, tá? Eu baixo 1, só que 1 é muito pequeno. Se 1 é muito pequeno, eu não posso dividir 1. Então, eu tenho que botar um 0 aqui e encerrar a conta, tá ok? Vamos fazer a prova real? Então, o divisor vezes o quociente mais o resto. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 8, 24. Põe 4 aqui e sobe 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Mais 1 igual a 541, que é igual ao nosso dividendo. Então, essa conta está correta. Agora, vamos fazer aqui outra conta aqui. Vamos fazer mais um exemplo aqui para ficar bem claro, tá? Eu tenho aqui o número 1003 e quero dividir, vamos botar aqui, por 4. Eu não posso baixar o 1 porque o 1 é menor do que 4. Então, eu vou baixar o 10. 4 vezes o quê? Que chega perto de 10. 4 vezes 2 é igual a 8. Para 10 faltam 2. Baixo 0, temos o 20. 4 vezes o quê? Que chega perto de 20 ou é igual a 20? 4 vezes 5 é igual a 20. Para 20, 0. Eu baixo 3, só que o 3, ele é pequeno, não consigo dividir por 4. Então, eu tenho que botar um 0 aqui e encerrar a conta. Vamos conferir novamente. Pegamos aqui o divisor vezes o quociente e somo com o resto. 4 vezes 250 é 1.000 mais 3, que é igual a 1.003, tá ok? Então, esse é o algoritmo da divisão. Qualquer dúvida, eu gravo mais uma aula só falando sobre a divisão.
tá ok? Então, vamos encerrar por aqui e até a próxima.